Conheça as ilhas mais perigosas do mundo. Você já imaginou um paraíso que, na verdade, pode ser o seu pior pesadelo? Aquelas paisagens de tirar o fôlego, águas cristalinas, areia branquinha, que escondem segredos sinistros e perigos mortais? Pois é, meus amigos, a natureza é fascinante e cruel ao mesmo tempo. No vídeo de hoje vamos mergulhar no lado obscuro do planeta e explorar as 10 ilhas mais perigosas do mundo. Lugares que parecem saídos de um cartão postal, mas que guardam mistérios, ameaças e histórias de arrepiar. Preparem-se para conhecer ilhas infestadas de criaturas mortais, assombradas por tragédias do passado e contaminadas por experimentos sinistros. Será que você teria coragem de pisar em algum desses lugares? Apertem os cintos, porque a aventura vai começar. Mas já aviso, os riscos são reais e o medo é inevitável. Começamos nossa jornada aqui no Brasil, a poucos quilômetros da costa de São Paulo, em um lugar que é o verdadeiro significado da palavra perigo. Imaginem só uma ilha paradisíaca com praias desertas, vegetação exuberante e habitada por milhares de cobras venenosas. Esse é o cenário assustador da Ilha da Queimada Grande, lar da jararaca ilhoa, uma das serpentes mais letais do mundo. Estima-se que existam até 5 dessas cobras por metro quadrado na ilha. É cobra para dar e vender. O veneno da jararaca ilhoa é tão potente que pode matar um ser humano em questão de horas. E acreditem, não existe antídoto disponível em quantidade suficiente para combater o veneno de tantas cobras. Por isso, o acesso à ilha é completamente proibido para pessoas comuns. Apenas cientistas e pesquisadores autorizados, com todo o equipamento de segurança, podem colocar os pés nesse território dominado por répteis mortais. E mesmo assim, a cada expedição, o medo e a tensão são companheiros inseparáveis. Afinal, basta um passo em falso para se tornar vítima de um ataque letal. A Ilha da Queimada Grande é a prova de que, às vezes, a beleza da natureza esconde um perigo mortal. Um verdadeiro paraíso intocado e intocável. Agora, imagine um lugar onde o tempo parece ter parado. Uma ilha isolada do mundo, habitada por uma tribo indígena que rejeita qualquer contato com o mundo exterior. Essa é a ilha de North Sentinel, localizada no Oceano Índico, e lar dos sentineleses, um dos povos mais isolados do planeta. Os sentineleses vivem em North Sentinel há milhares de anos, sem contato com outras culturas ou tecnologias. Eles mantêm um estilo de vida tradicional, caçando, pescando e cultivando a terra da mesma forma que seus ancestrais. E qualquer tentativa de aproximação é recebida com hostilidade. Barcos que se aproximam demais da costa são recebidos com flechas e lanças. Helicópteros que sobrevoam a ilha a baixa altitude são alvos de pedras e objetos lançados pelos sentineleses que demonstram com violência sua clara mensagem: fiquem longe. Em 2006, 2 pescadores indianos tiveram o azar de ter seu barco arrastado para perto da ilha. Eles foram mortos pelos sentineleses e seus corpos jamais foram recuperados. As autoridades indianas decidiram então respeitar o isolamento da tribo, proibindo qualquer tentativa de contato com os sentineleses. A ilha de North Sentinel permanece um mistério, um lugar onde o tempo parou e o contato com o mundo exterior é sinônimo de conflito. E se eu te dissesse que existe uma ilha onde os moradores precisam carregar uma máscara de gás o tempo todo? Essa é a realidade de Miyakejima, uma ilha vulcânica no Japão que desafia a lógica e a resistência humana. Localizada a cerca de 180 quilômetros de Tóquio, Miyakejima é um exemplo impressionante da força da natureza e da capacidade humana de adaptação. Em 2000, o Monte Oyama, o vulcão que domina a ilha, entrou em erupção, liberando gases tóxicos letais na atmosfera. A população foi evacuada às pressas, deixando para trás casas, pertences e memórias. Por anos, Miyakejima permaneceu desabitada.
um lembrete assustador do poder da natureza. Mas em 2005, o governo japonês permitiu que os moradores retornassem à ilha com uma condição: carregar uma máscara de gás o tempo todo. Sim, você ouviu direito. A qualquer momento, o vulcão pode liberar gases tóxicos, tornando o ar irrespirável. Viver em Miyakejima é viver em constante alerta. Sirenes instaladas por toda a ilha avisam sobre a mudança na direção do vento e o aumento na concentração de gases tóxicos, obrigando os moradores a colocarem suas máscaras de gás imediatamente. Uma rotina surreal que se tornou a nova realidade dos habitantes dessa ilha vulcânica. Capítulo 4. Ilha Ramree, onde a história se mistura com o terror. Nossa próxima parada nos leva à ilha Ramree, em Myanmar, um lugar que carrega as cicatrizes de um passado brutal e abriga uma ameaça silenciosa que espreita nas sombras. Durante a Segunda Guerra Mundial, Ramree foi palco de uma das batalhas mais sangrentas do Pacífico. Mas o que torna essa ilha verdadeiramente aterrorizante não são os fantasmas da guerra, e sim os monstros que habitam seus manguezais. Estamos falando dos gigantescos crocodilos de água salgada, os maiores répteis do mundo, conhecidos por sua agressividade e força brutal. Esses predadores imponentes podem chegar a 7 metros de comprimento e pesar mais de 1 tonelada. Suas mandíbulas, com a mordida mais poderosa do reino animal, são capazes de esmagar ossos com facilidade. Reza a lenda que durante a Batalha de Ramree, centenas de soldados japoneses, fugindo das tropas britânicas, se embrenharam nos pântanos da ilha em busca de abrigo. Mal sabiam eles que estavam entrando no território dos crocodilos famintos. Os relatos, embora contestados por alguns historiadores, descrevem cenas aterrorizantes, gritos de horror ecoando pela noite, soldados sendo arrastados para as profundezas dos manguezais, o som de ossos se partindo sob a força descomunal das mandíbulas dos crocodilos. Verdade ou lenda, a história dos soldados japoneses devorados pelos crocodilos de Ramree é um lembrete assustador do poder da natureza e da brutalidade que a guerra pode despertar. Capítulo 5. Ilha de Poveglia, a Ilha dos Fantasmas e da Loucura. Preparem-se para conhecer um lugar que já foi considerado o lugar mais mal-assombrado do mundo. A Ilha de Poveglia, na Itália. Envolta em brumas e lendas, a ilha é um testemunho silencioso das atrocidades cometidas em nome da saúde pública e da sanidade mental. Isolada na Lagoa de Veneza, Poveglia já serviu como lazareto, um local de quarentena para vítimas da peste negra no século XIV. Milhares de pessoas infectadas foram enviadas para a ilha, abandonadas à própria sorte. Os doentes morriam aos montes, seus corpos amontoados em valas comuns ou cremados em enormes piras que ardiam dia e noite. O solo de Poveglia absorveu o sofrimento, a dor e a morte de milhares de almas. Séculos depois, a ilha foi transformada em um hospital psiquiátrico. E como se a história macabra da peste não fosse suficiente, o hospital se tornou palco de abusos e experimentos médicos cruéis. Relatos de pacientes que afirmavam ouvir vozes, gemidos e gritos vindos das paredes e a figura sinistra de um médico que realizava lobotomias e outros procedimentos desumanos contribuíram para a aura de terror que envolve a ilha. Hoje abandonada e em ruínas, Poveglia é considerada um portal para o mundo espiritual, um local onde os vivos podem sentir a presença opressiva dos mortos. Pescadores evitam a ilha como o diabo foge da cruz, e os poucos que ousaram desembarcar em suas margens voltaram com histórias aterrorizantes, sombras inexplicáveis, vozes sussurrantes, a sensação de estar sendo observado por entidades invisíveis. Capítulo 6. Ilha de Gruinard, a sombra invisível da guerra biológica. A ilha de Gruinard, na costa da Escócia, é um exemplo chocante do poder devastador da guerra biológica e das consequências duradouras que ela pode deixar para trás.
Imagine um lugar onde a beleza natural esconde um segredo mortal, onde o solo guarda a ameaça invisível de uma arma letal. Durante a Segunda Guerra Mundial, o governo britânico escolheu Gruinard como campo de testes para o antraz, uma bactéria mortal que causa infecções graves e pode levar à morte em poucas horas. O objetivo era estudar os efeitos do antraz em um ambiente controlado e desenvolver armas biológicas para usar contra os inimigos. Ovelhas foram levadas para a ilha e expostas ao antraz. A morte dos animais foi rápida e agonizante. O solo de Gruinard foi contaminado com esporos de antraz que podem sobreviver por décadas, tornando a ilha um local inabitável por gerações. Por quase 50 anos, Gruinard permaneceu em quarentena, um lembrete assustador do poder mortal da guerra biológica. Em 1986, após anos de descontaminação com produtos químicos altamente tóxicos, a ilha foi declarada segura. Mas a pergunta que fica é: será que Gruinard está realmente livre da sombra da guerra biológica? Ou será que a ameaça invisível do antraz ainda espreita nesse pedaço de terra que um dia foi um paraíso intocado? Imagine um atol de coral paradisíaco com lagoas azuis cristalinas, areia branca e coqueiros balançando ao vento. Um lugar que parece ter saído de um sonho, mas que guarda um segredo sombrio e mortal. Essa é a ilha de Bikini, parte das Ilhas Marshall, no Oceano Pacífico. Entre 1946 e 1958, os Estados Unidos realizaram 23 testes nucleares em Bikini, transformando o paraíso tropical em um inferno radioativo. As explosões nucleares vaporizaram ilhas inteiras, criaram crateras gigantescas no fundo do mar e liberaram na atmosfera uma quantidade absurda de material radioativo. A população local foi removida à força de suas casas e realocada em outras ilhas, sem saber que jamais poderiam retornar ao seu lar ancestral. O atol de Bikini se tornou um símbolo do poder destrutivo da era nuclear, um lembrete assustador das consequências catastróficas que a busca desenfreada por armas de destruição em massa pode trazer. Décadas depois dos testes nucleares, Bikini ainda é considerada perigosa para a habitação humana. A radiação ainda contamina o solo, a água e os alimentos. Os coqueiros que outrora forneciam alimento e sombra, agora produzem frutos contaminados. O paraíso se foi, deixando para trás um legado de destruição e medo. Nossa próxima parada nos leva à costa da Califórnia, Estados Unidos, para conhecer a ilha de Farallon, um santuário de vida selvagem que esconde um segredo obscuro no fundo do mar. Enquanto focas, leões marinhos e aves marinhas desfrutam da beleza selvagem da ilha, um perigo invisível ameaça a vida marinha e o ecossistema da região. Entre 1946 e 1970, o governo dos Estados Unidos utilizou as águas ao redor da ilha de Farallon como depósito de lixo nuclear. Mais de 47 mil barris de resíduos radioativos, contendo materiais como plutônio, urânio e césio-137, foram lançados no mar a apenas 50 quilômetros de São Francisco. Na época, acreditava-se que o oceano era vasto o suficiente para diluir a radioatividade a níveis seguros. No entanto, ainda não se sabe ao certo o impacto da contaminação radioativa na vida marinha e no ecossistema da região. Os barris corroídos pela água salgada podem estar liberando material radioativo no oceano, contaminando a cadeia alimentar e colocando em risco a saúde humana. A ilha de Farallon nos lembra que o lixo nuclear não desaparece simplesmente porque está fora de vista. As consequências do descarte irresponsável de materiais radioativos podem persistir por gerações, ameaçando a vida marinha e colocando em risco a saúde do planeta. Preparem-se para conhecer um dos lugares mais isolados do planeta, um atol de coral esquecido no meio do Oceano Pacífico, a ilha de Clipperton. Localizada a mais de 1.000 quilômetros da costa do México, Clipperton é um ponto minúsculo em meio à imensidão azul, um desafio à sobrevivência humana. A ilha é um deserto árido e inóspito, com poucos recursos naturais.
A água doce é escassa, a vegetação é limitada, e os únicos habitantes permanentes são aves marinhas, caranguejos e ratos. Isolada do mundo, Clipperton é frequentemente açoitada por tempestades tropicais e furacões, que podem devastar a pouca vegetação existente e contaminar as escassas fontes de água doce. No início do século XX, uma pequena colônia mexicana foi estabelecida na ilha, mas o isolamento extremo, a falta de suprimentos e a fúria da natureza transformaram o sonho de colonização em um pesadelo. A comunicação com o continente foi interrompida e a colônia ficou à própria sorte. A fome, as doenças e o desespero se abateram sobre os habitantes de Clipperton. Quando um navio americano finalmente chegou à ilha, em 1917, encontrou apenas um punhado de sobreviventes, magros, doentes e traumatizados pela experiência. A história da colônia de Clipperton é um lembrete brutal da fragilidade da vida humana diante da força implacável da natureza. Nossa última parada nos leva à ilha de Socotra, parte de um arquipélago no Oceano Índico, ao largo da costa do Iêmen. Isolada do continente africano por milhões de anos, Socotra é um lugar único no planeta, um verdadeiro laboratório da evolução. Suas paisagens surreais, com montanhas escarpadas, planícies desérticas e praias paradisíacas, abrigam uma biodiversidade impressionante, com espécies de plantas e animais que não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo. Imagine árvores que parecem guarda-chuvas gigantes, com troncos robustos e copas frondosas, plantas suculentas com formas estranhas e flores multicoloridas, aves exóticas com cantos melodiosos e insetos que parecem ter saído de um filme de ficção científica. Socotra é um paraíso para biólogos e amantes da natureza, um lugar onde a evolução seguiu um caminho próprio, criando um ecossistema único e fascinante. Mas a beleza singular de Socotra também é motivo de lendas e mistérios. Antigas histórias falam de fenômenos inexplicáveis, de animais estranhos e de uma energia mística que permeia a ilha. Alguns acreditam que Socotra seja um portal para outras dimensões, um lugar onde a realidade se mistura com o mundo espiritual. Verdade ou lenda, a ilha de Socotra nos convida a repensar nossa relação com o planeta e a reconhecer a importância de proteger a biodiversidade e os ecossistemas únicos que tornam a Terra um lugar tão especial. E aí, pessoal, gostaram da viagem? Das belezas exuberantes aos perigos mortais, vimos que a natureza é capaz de criar cenários incríveis e assustadores ao mesmo tempo. Mas e você? Teria coragem de encarar esses desafios? Qual dessas ilhas você jamais colocaria os pés? Será que a ideia de cruzar o caminho de cobras venenosas, crocodilos gigantes ou de ser exposto à radiação te assusta? Ou será que você, assim como eu, sente uma pontinha de curiosidade, uma vontade de desvendar os mistérios e segredos que essas ilhas escondem? Compartilhe nos comentários qual ilha te deixou mais curioso ou com mais medo. E não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma aventura. Até a próxima!